Oi, eu sou Matheus e você está a 80 quilômetros por hora. E hoje não tem introdução. Hoje é assim, na tora mesmo. Sem filtro, sem edição, ela sai só água e sabão. E é assim que a gente começa hoje, que eu tô sozinho, que a Emily não tá comigo. Não deu pra gente gravar junto. Mas eu precisei vir aqui porque o tema é muito importante. Eu acho que a história do Brasil tem mais um capítulo cravado de forma tão forte assim nessa semana, né? Que é quando o caso de família, infelizmente, deixa a grade do SBT, né? Canalhas tiraram o caso de família da grade do SBT, né? Deixaram aí a nossa Cristina Rocha sem emprego, a nossa doutora Anaís sem emprego. Bom, vamos lá, né? Cara, Caso de Família é um programa que já estava aí há 12 anos na mão da Cristina Rocha. Antes tinha sido apresentado pela Regina Volpato. E antes da Regina Volpato, né, já tinha sido apresentada pela Márcia Goldschmidt, se eu não estou enganado, mas é isso mesmo. Então é um programa que, se eu não estou enganado, tinha 18 anos ininterruptos, né? Ele vinha direto naquela, se eu não estou enganado também, ali naquela faixa de horário, às vezes oscilava um pouquinho, mais cedo, mais tarde, mas era mais ou menos naquela faixa de horário. Então é uma surpresa, assim, sabe? Mas é uma surpresa, até porque eu sou um fã de Casa de Família, assim, eu sempre assisti bastante no YouTube, sabe? É óbvio que pra tirar uma onda e tal, mas assistia. E por assistir, eu via que realmente era um programa que estava ali com seu baixo orçamento, bem baixo orçamento. Eles estavam fazendo mudanças, né? Fazia o que podia para tentar inovar. Eu acho que para voltar a ter alguma audiência que já vinha em baixa há bastante tempo. Então, agora já pro final, eles tentaram, tipo, colocar um caso, explicar um caso, mudar meio que a estética do programa com o que eles tinham, né? Porque não tinha muito orçamento. Então, eles botavam só um caso e aí eles escolhiam esse caso e colocavam pessoas para comentar. E aí eu lembro que ela tinha dias que eu ia assistir assim no YouTube, né? E ela botava Mara Maravilha, Marcão do Povo, sabe assim, o pessoal do Fofocalizando para comentar aquele caso. Aí era metade do programa falando do caso e metade do programa Mara Maravilha dando conselho. Porra, quem quer ouvir conselho da Mara Maravilha? A Mara Maravilha não tem conselho pra dar pra ninguém não, velho. E nisso durou um mês mais ou menos e eu não sei se eles ouvem as críticas do YouTube e tal, mas no YouTube o pessoal tava detestando esse modelo. O que era ruim ficou ainda pior. E aí eles voltam, né, depois, só que eles voltam não exatamente igual como tava, né? Todos os casos, eu acho que para apresentar um pouco de veracidade, todos os casos eles iam filmar, né, antes. Eles filmavam a pessoa, filmavam a história antes para passar no programa, para complementar a história que estava sendo contada no palco. Então, às vezes eles filmavam a casa da pessoa, eles iam no morro para ver, né, filmar, ver o que estava acontecendo, para ver se passava um pouco de credibilidade, talvez. E eu vinha percebendo, assim, eu assistia pra passar o tempo, cara. Eu gosto de ouvir histórias, eu sou um bom ouvinte, assim, de histórias, né? Eu já falei aqui, já tem esse registro no canal, que o meu negócio é ouvir história, assim, e eu gostava, às vezes você acaba vendo pessoas com personalidade tão interessante, né? Explosiva, super comunicativo, barraqueiro e tal, ali contando sua história que você assiste. E eu vi os esforços que eles tinham para tentar recuperar esse programa. Mas assim, com orçamento baixíssimo. E a Cristina, ela sempre se gabava muito assim de estar 12 anos ininterruptos, de
coisa e tal, e ela gostava muito, né, de apresentar esse programa, não tem como. Tipo assim, ter um programa na TV aberta é algo muito significativo, é algo que muita gente quer, é objeto de desejo, né? E ela tinha realmente uma coisa que quase que podia se pensar que era uma coisa vitalícia, né? Nesses últimos anos também estava tendo muito a questão de levar participações, né? Assim, eu lembro que mais recente, assim, eles levaram a Fly. A Fly foi divulgar uma música e levaram aquela ex-BBB que hoje ela é advogada, né, pelos direitos da mulher e tal. Foi até num caso assim de direitos da mulher. Putz, a Gisele. Levaram a Gisele também. Sempre uns convidados assim, sabe? Meio. Eu acho que também porque eles não têm orçamento pra trazer convidados. Ahn, e aí o SBT tá falando que pode voltar em 2023, mas eu acho muito difícil. Realmente tem uma galera que ama Casa de Família, mas é uma faixa que já dava muito fracassada. Assim, talvez voltar em outro horário. Mas pra faixa da tarde, assim, já tava muito fracassado esse horário. Não, eu não vejo essa possibilidade. É, a Cristina gravou um vídeo, eu não lembro pra coluna de quem foi, falando que foi uma história muito bonita, que era muito grata por tantos anos de programa, que a vida continua, que ela é uma apresentadora. E uma coisa muito curiosa, pelo menos pra mim, que ela falou, achei muito interessante, foi que ela disse o seguinte, que ela era apresentadora, ela não era apresentadora do Caso de Família, ela era apresentadora. Ela era apresentadora para qualquer coisa que fosse. E também ela não era apresentadora do SBT. Tipo assim, ela falou, não foi exatamente assim, ela disse, eu sou apresentadora, mas eu não sou Cris, apresentadora do Caso de Família no SBT, eu não sou apenas uma apresentadora do SBT. Eu sou contratada do SBT, meu contrato é por tempo indeterminado, mas eu tô aberta. Então eu acho que mesmo que ela não quisesse que o programa acabasse, eu tenho certeza que ela não queria mesmo, mas eu acho que ela, às vezes quando a gente para pra pensar assim, acho que a gente sempre quer uma coisa melhor, né? A gente sempre pensa em novos horizontes e tal. Eu acho que era o caso dela, ela não queria estagnar pra sempre ali no SBT. Cara, quem é que quer, né? Ainda mais num programa que não muda, sabe? É sempre a mesma coisa, eles tentam mudar, mas não tem como mudar, porque não tem orçamento. E também não tem orçamento porque não tem anunciante. E não tem anunciante porque não tem audiência. Então acho que é melhor mesmo acabar. É, e apesar que eu acho que Casa de Família é um programa que tem que ter numa grade brasileira. É muito brasileiro um programa como Casa de Família, sabe? É necessidade. Eu sou suspeito porque eu amo uma baixaria, então eu acho muito legal. E eu gosto da Cristina como apresentadora. Eu acharia legal se ela fosse pra outra emissora. Não sei se pra Globo, se tivesse algum projeto legal, alguma coisa. A Globo pegou a Lívia Andrade, né? Então, por que não pegaria a Cristina Rocha? Eu acho que nessa linha assim de jurada, como a como a Lívia Andrade, pode ser legal. Eu gostei bastante quando a Cristina foi no Que História é Essa? Porchat, da GNT. Ela, pra mim, ela deu um show, assim, contando a história dela. É muito uma coisa assim, ali no Caso de Família já tinha uma formulazinha, né? Ela tinha que ensinar um personagem, às vezes. E nem personagem, às vezes ela se irritava mesmo e tal, mas quando você vê ela fora daquele ambiente, é uma coisa totalmente diferente. É uma mulher que já tem seus, se eu não tenho enganado, 59, 60 anos. Uma mulher que tem muita história pra contar, uma mulher que é mãe, uma mulher que é uma profissional.
E ela contou a história dela ali e eu achei muito boa, muito engraçada, muito desenvolta, assim. Então eu acho que Cristina Rocha é um nome bom, assim, pra sair do SBT, sabe? Eu acho que o SBT, apesar dele estar voltando a pegar a vice-liderança agora, né? Mas eu acho que é um barco realmente furado, assim. Não tem como, se você quer, se a pessoa pensa em evoluir, em crescer, não tem como você pensar em ficar no SBT. Porque parou no tempo, não tem o que evoluir numa TV como aquela. E a Cristina tem total gás, assim. E aí, um ponto que eu gostava muito do Caso de Família era a doutora Anaí, né? Tipo, porra, sou fã da doutora Anaí, de verdade. E ela já não tava indo sempre gravar, mas era o ponto alto do programa, o conselho da doutora. Geralmente era cacete o programa todinho, mas quando chegava no conselho dela, a galera ouvia, assim, e tal. Era legal. Era, era além de legal, né? Era o ponto alto mesmo do programa. Acho que o programa construía para desaguar na doutora Anaí. E enquanto era exibido o Caso de Família, eu sempre pensava, e se a doutora Anaí fizesse alguma outra coisa, né? E não sei, eu acho que às vezes participar de uma roda de conversa, meio como saia justa, assim, pode ser como convidada, só que a gente acho que a gente precisaria ver mais da doutora Anaí. Ela é muito interessante, é uma mulher riquíssima em repertório e tal. Ahn, já pensei se ela daria certo num programa de diversidades, assim, mas eu acho que não. Eu acho que o lugar dela é mais, às vezes, dando uma opinião, comentando alguma coisa. Eu acho. Mas pulso e carisma pra levar um programa, ela tem. Isso ela tem. Eu tô aqui tentando bolar, gente, empregos, né? Empregos agora que elas estão desempregadas. Elas não estão desempregadas, né? A doutora Nain não, pelo menos. Ela tem a clínica dela, ela é psicóloga, eu acho, é psiquiatra, mas eu acho que é psicóloga, então. Não tá desempregada, não, ela tá bem. Cara, e assim, Casos de Família, ele tava sobrevivendo pelos memes, mas não são memes novos, né? São memes que já aconteceram. Eu mesmo gostava de assistir os casos mais engraçados, assim, sabe? Eu já sabia quando o caso ia ser engraçado. Geralmente quando era casos, assim, de violência contra a mulher, quando era casos de alguma família que não aceitava o filho LGBT, eu não assistia, porque pra mim era meio desesperador, é muito pesado, sabe? Mas quando era caso mais engraçado, tipo, minha vizinha reclama do meu som, ou recalcada, não sei o que, não sei o que, sabe? Uma coisa assim. Aí eu gostava, eu ria bastante. E eu acho que o programa é, era um programa bem divertido, assim, acho que ele precisava de uma repaginada, assim, 100%, né? Até quando eles levaram o meme lá daquele menino que dançou, foi uma coisa tão bizarra, assim, eles colocaram um sofá pra ele sentar, uma coisa, sabe, meio descabida, assim, tipo, eles não tinham nenhuma noção de linguagem, assim. Às vezes até colocar gente mais nova na equipe. Porque eles não tinham noção, assim, sabe? Acho que, se eu não me engano, esse episódio, esse dia, ele ficava com um cetro e uma coroa e ia outras pessoas, outros gays lá, dançar pra tentar tirar a coroa dele, o cetro, uma coisa assim, e sentar no sofá. Sentido, né, nenhum, né? Absolutamente nenhum sentido. Fazer o que, né? Apenas casos de família, não tem que ser entendido, né? Apenas casos de família. Os temas são um show à parte. Ah, não, mas voltando nesse negócio de meme, como esquecer aquela menina da plateia, né? Que tá tendo um tema LGBT lá. Eu amo as opiniões da plateia. Eu amo as opiniões da plateia. Acima deles, ninguém. Cara, que povo pra falar desencontrado. Que povo pra falar. O bom é que sempre eles pensam que estão defendendo, mas eles estão acabando com a pessoa.
É sempre assim. Aí, naquele tema lá, que era alguma coisa sobre LGBT, eu não lembro exatamente o que era, que a menina falou. Os LGBTs é melhor do que pessoas normais como você. Pelo menos eles podem amar. Uma coisa assim. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Faz todo sentido isso entrar pra posteridade, porque é aquela coisa, né? Olho sobre a tela, assim, tinta sobre a tela. Não tem como, é arte. Isso aqui é arte. Isso aqui é elite. Eu tô falando da elite. Ahn, quando a Cristina torce o pé, que a velhinha fica rindo, é muito bom. Que ela vai fazer uma estripulia, ela tá com um salto do tamanho de um ferro, assim, de passar roupa. Aí ela vai fazer uma brincadeirinha lá, vrum, torce o pé pra trás, a velhinha rindo. Apenas muito bom. Cara, o caso de família, a prova que ninguém tava assistindo mesmo é justamente essa, porque esses momentos que aconteciam ali especificamente nunca pararam de acontecer. Eu, quando eu assistia, né, eu assistia um episódio 2 3 na semana, eu via, pô, se eu recortasse isso aqui e jogasse no TikTok, acho que viralizava. Acho que isso aqui viralizava. Isso aqui tem cara de viral. Porque continuava acontecendo coisas assim, sabe? Nunca parou de acontecer. Tem um potencial muito grande, porque o pessoal fala que é ensaiado e tal, que é comprado aquelas pessoas. Mas não tem como, cara. Ali não são atores. A maioria das vezes são pessoas muito simples que sequer conseguem falar assim na TV. Então, a maneira de comportamento deles, você percebe que não são atores. Pode ter sim um cachezinho por trás, ou então eles precisam de uma grana, falam vem a produtora ali chamando, pergunta quanto é, é R$ 100, R$ 200, R$ 50, que seja. Aí chega em casa, ó, vamos inventar uma história assim, eu sou tal pessoa, eu sou tal coisa, eu sou tal coisa, vamos levar lá. E leva e faz, tá ligado? Mas como não são atores, fica muito bom. É como um sketch de improvisação, cara. Não é, não, pra mim não perde o brilho isso, não perde a magia, porque é como se fosse um sketch de improviso e um sketch muito boa. Um sketch muito bem roteirizada, um sketch muito bem feita. Eu lembro que teve um caso mais recente agora de uma menina era uma casa, uma mãe assim muito desgastada que tomava remédios é, para doenças, né, relacionadas à saúde mental. E tinha essa mãe e tinha um filho que não fazia absolutamente nada, já com os seus 20 e tantos anos. E eu tinha acabado de voltar, tinha acabado de ter saído da prisão, ele tinha sido preso, né? Tinha voltado para casa. E aí tinha as irmãs, uma das irmãs tinha filho e estava grávida. E moravam todos dentro de casa, junto com o pai, e tinha mais irmãos. Numa casa minúscula, e nesse caso eles mostraram, né? Fizeram um vídeo da casa para passar no programa. Uma casa minúscula, minúscula, minúscula. E ele, basicamente o tema era sobre que ele era preguiçoso, que ele não fazia nada, que ele passava a noite dando virote, saía à noite e não tava nem aí. E ninguém apoiava ele dentro de casa. Ele ele tinha acabado de sair da cadeia, a mãe dele temia que ele estivesse fazendo coisa errada na rua. Ele chegou a pegar os remédios da mãe dele e vender, sendo que a mãe dele precisa daquilo para sobreviver. Inclusive, se eu não me engano, a mãe dele já era uma pessoa que tinha sofrido um infarto. Cara, foi um caos esse programa assim. E a menina falando, ah, é porque ele pega as coisas do meu menino pra comer, da minha criança, não sei o que, os biscoitos. Cara, foi um tema muito forte, sabe? Assim, são tantas camadas que eu gosto de casa de família porque me transporta a realidades que eu não conheço exatamente de perto, porque você sabe que essas pessoas elas existem, mas geralmente não estão tão perto de você. E
essas pessoas que, que às vezes são de classes sociais muito baixas, que às vezes não, dentro de casa, uma pessoa trabalha, eu acho que nessa casa era o pai que trabalhava, a mãe talvez, o pai trabalhava só, a mãe fazia uns bicos. As irmãs já todos maiores de idade, os irmãos, ninguém trabalhava, então eram, e eles sustentavam a casa, era uma coisa bem complicada. Eu morava ali em comunidade. E você percebe que a maneira que você vive a vida é só uma das maneiras que é possível viver a vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando da maneira prática de viver, não estou falando do, do que você come, do que você consegue comprar, dos bens, porque isso a gente não escolhe. Muitas vezes a gente pode mudar a nossa realidade, mas às vezes a gente é condicionado a uma realidade e nessa realidade a gente continua. Mas o que eu tô falando é que existem outras maneiras de viver, outras maneiras de ver de ver o mundo, de lidar com problemas. Às vezes você lida de uma forma, prefere abafar, prefere não causar, não sei o quê. E você se depara assim com a história de pessoas que eles olham o problema e eles querem gritar, bater de frente, não importa com quem seja, com o vizinho, com a polícia, com quem for. E assistindo esse tipo de coisa me abriu os olhos pra, pô, eles não estão errados. Assim como eu não estou errados, eles também não estão errados. São maneiras de viver a vida, sabe? Tipo, existem inúmeras. Contanto que não faça mal a ninguém, que não agrida a vida de ninguém, acho que a gente é condicionado a viver certas coisas, né? A gente às vezes não tem nem escolha. Então é isso, cara. Não... Essa é uma das importâncias pra mim do caso de família. Ver tantas histórias diferentes da minha. Mas eu entendo que ninguém tava vendo, então, nesse ponto de memes, realmente, voltando ao meme da menina da plateia, esses memes são sempre incríveis quando saem, quando alguém tem a astúcia de tirar, né? Os temas são casos à parte. Os temas, assim, sempre com frases. Se liga, piranha. Ele é meu namorado. Umas coisas assim, sempre dignas de SBT mesmo. Cara, a Casa de Família é um programa que só tinha como ter no SBT ou na Rede TV. Não visualizo Casa de Família em nenhuma outra TV assim, porque é uma coisa tão deep assim, tão baixo que não tem como pensar em outros assim, não tem como, né? É uma coisa que só tem licença poética para ser feita numa TV como o SBT. E é bom demais, bom demais. Na sua simplicidade, entrega o que promete. Então, basicamente é isso, né? Isso. Falei um pouco aí sobre os memes, sobre os temas que era. Nossa, os temas são geniais. E inclusive sempre vira meme, né? Tipo, com as eras dos artistas, com as músicas dos artistas, o pessoal coloca cada tema, né? Quando é um tema, tipo, pesado, assim, de vingança e tal, o povo coloca Look What Made Me Do da Taylor Swift. E basicamente é isso. Vai ficar saudade pra quem, não sei, né? Pra quem assistia, para os seus 15 espectadores que assistiam, vai ficar saudade. Eu vi que a Cristina Rocha, há 2 dias atrás, estava no Google Gloss. Ela deu uma entrevista pro Google Gloss. Eu não assisti a entrevista, mas parece que ela se emocionou, chorou. Cara, você fazer uma coisa por 12 anos, aquilo ali é basicamente sua vida, né? É a sua vida. É triste, mas ciclos têm que se fechar. Alguns ciclos se fecham para vir coisas melhores, tenho certeza. Eu posso estar redondamente errado, mas eu acho que nós veremos aí Cristina Rocha na TV o quanto antes. Acredito que sim. E basicamente é isso, né? Fica aqui o In Memoriam do Caso de Família. O tão, tão, o que serviu tanto pro Brasil assim, o com tanto serviço prestado ao Brasil, Caso de Família, ninguém acima dele. E aí é isso, né?
Basicamente, eu acho que esse podcast vai ficar bem mais curto do que normal, porque era uma notícia que não tinha muito o que discorrer. Eu tava montando um roteiro pro vídeo, e tipo, apesar de serem 12 anos, eu não vou contar os 12 anos do Caso de Família, porque é uma coisa muito linear, né? Basicamente, eles, a não ser, lá atrás eu lembro que tinha um outro programa diferente, que era apresentado pela Cristina também. Agora eu não lembro se era junto com o Caso de Família, ou era o Caso de Família diferente, que tinha, eu lembro que tinha uma plateia assim, e tinha, que se eu não me engano até a Tidinha foi nesse programa, inclusive, sabe? Mas tipo, basicamente o Caso de Família ele segue uma linha, cara, de raciocínio assim que não muda, né? Não tem muito o que fazer. É um programa que realmente ahn, tem histórias boas, virou meme inúmeras vezes, cumpriu seu papel, mas que não tem o que falar no In Memoriam porque basicamente é isso, né? Talvez explicar o que é o programa para quem nunca viu, que eu acho difícil, né? Que é basicamente famílias vão lá contar as suas histórias. ahn, e no final a doutora Naya aconselha. Esse é o ponto do programa. E nisso aí se vão 18 anos de horário, né? De uma faixa no horário da tarde pro SBT. Mas fica aí nossa homenagem ao Caso de Família, os nossas sinceras condolências à Cristina Rocha e que o SBT repense e talvez mude a faixa de horário para o ano que vem. Ahm, Invista um pouco, né? Traga uns patrocinadores maiores, alguém consiga vender o programa para os patrocinadores um pouco maiores, talvez para dar uma repaginada assim, uma coisa mais atual. Podia ser até uma coisa um pouco mais intimista. Não precisava de um cenário assim daquele tamanho, sabe? Podia ser até uma coisinha mais intimista e tal. E com temas menos bobos, porque um ponto inclusive que eu ia passar direto, eu ia esquecer. Nos temas LGBTs, especificamente. Durante os anos, a Cristina começou a ir se informando sobre esses temas e tal, né? Passou a respeitar a identidade de gênero das pessoas, mas mesmo assim eu vi que era uma coisa muito engessada, sabe? Ela não conseguia se colocar de maneira correta na maioria dos posicionamentos dela. Não tinha tato para falar, não sabia muitas vezes falar mesmo. E às vezes ficava a casa da doutora Naí no final, falar as coisas que deveriam ser ditas, né? As coisas que de fato faziam parte da realidade das pessoas que são LGBTs. A Cristina não, ela durante os anos eu acho que com tanta porrada que ela foi levando na internet e tal, algumas porradas, né? O pessoal dizendo não é assim, é assado, ela começou a respeitar algumas coisas, mas mesmo assim é uma coisa muito engessada. Então ainda faltava isso no programa. Até porque semanalmente tinha pautas LGBTs lá. E ela tratava sempre como circo, como bota um funk aí pra ele dançar, não sei o que. Nossa, que coisa boba, sabe? Isso é um ponto a ser levado no programa, assim, em consideração, que era precisaria de uma repaginada assim, mas de uma repaginada até na própria Cristina, sabe? De um rebranding mesmo, porque, meu Deus, parou no tempo, parou e parou. Pronto, é isso, minha consideração final sobre o programa. Parou no tempo, absolutamente. E é isso, se você nos ouviu até aqui, né? E você ouviu no dia que o podcast sai, isso é preocupante, porque hoje é domingo, você devia estar aproveitando seu domingo, né? Então, vá aproveitar seu domingo. E eu vou ficando por aqui, né? Vou desligando aqui o carro, diminuindo a velocidade. Muito obrigado por ouvir. Se você está ouvindo em qualquer outra plataforma de streaming, vai no YouTube, se inscreve, deixa seu like,
Sempre que é possível, tá sendo subido, estamos subindo vídeos novos, né, no YouTube. No Instagram também está sendo bem movimentado com indicações, com lançamentos. Então, segue a gente, tá? Não deixa de seguir não. 80 km podcast em qualquer lugar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau.